Olá a todos, meu nome é Douglas Roberto Zayons e vou falar um pouquinho sobre o projeto conceitual que é aplicado no processo de projeto das 4 fases ou no processo de POWBITES. O método que eu estarei apresentando para vocês aqui é o método no qual foi elaborado pelo Marcelo Gitirana Gomes Ferreira, que defendeu a sua dissertação de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Teve como orientadores os professores destacados aqui ao lado. Ok? Neste método, então, proposto pelo Marcelo Gitirana, nós podemos tratar ele como um processo onde as fronteiras do sistema são essas. E, neste processo, entram informações sobre a tarefa de projeto, que é o problema de projeto, e nele há uma sequência de atividades que são desenvolvidas e saem informações na forma da concepção de um produto, de um projeto. Se fôssemos dividir este projeto conceitual, dividiríamos ele em 2 etapas importantes. Uma delas é a análise funcional, onde é definido a estrutura funcional do produto, da máquina, do equipamento, do sistema mecânico ou do sistema técnico complexo que nós estamos projetando. E a partir, então, desta análise funcional, é realizada a segunda etapa, que é a síntese de soluções. Então, para cada função definida anteriormente, são encontrados princípios de solução e aí depois, então, é selecionado o princípio de solução mais adequado, ou melhor, o conjunto de princípios de solução mais adequado para formarem a concepção do sistema, do produto como um todo. E nessas 2 etapas, então, a primeira etapa é a análise funcional. Ela envolve então, a elaboração da estrutura funcional do produto e a elaboração da matriz morfológica. E a segunda etapa, que é a síntese da solução, envolve a elaboração da matriz decisão, da elaboração da matriz passa-não passa e da elaboração da matriz de avaliações das necessidades do cliente. Se fôssemos sintetizar todo o projeto conceitual numa estrutura, talvez essa seja a forma como as informações se interrelacionam no projeto conceitual. Inicialmente, nós elaboramos a estrutura funcional do produto, que é composta por uma função principal do produto, do sistema mecânico, e as suas funções parciais e elementares. Posteriormente à elaboração da estrutura funcional, cada uma dessas funções é colocada num quadro, que nós vamos chamar esse quadro, ou essa tabela, de matriz morfológica. Então, as funções são listadas em cada uma das linhas, são listadas as funções. E aí, nesta matriz, vamos colocando as ideias de conceitos que atendem à função estabelecida. Por exemplo, uma função gerar movimento, ela pode ser feita por um motor elétrico, por um motor pneumático, por um motor elétrico, por um motor de combustão interna. Então, os conceitos que permitem realizar a função são definidos, né, nas colunas da matriz. E à medida que essas ideias chegam na cabeça dos projetistas, elas vão sendo colocadas, então, nessa tabela, nesse quadro, nessa matriz morfológica, certo? Posteriormente, com todas essas ideias já definidas, a equipe de projeto tenta encontrar um princípio de solução para o produto como um todo, adotando para cada funções, né, adotando princípios de solução para cada função. Princípios de solução que se interrelacionam entre uma função e outra. Tá? E aí, então, nós estamos trabalhando com a matriz de decisão. Uma matriz onde cada coluna
corresponde a um conceito de um equipamento, de um produto final, certo? Então, aqui, por exemplo, nós temos o conceito de 4 produtos ou 4 equipamentos que realizam as mesmas funções, porém com princípios de solução diferentes. Num, talvez eu use uma engrenagem para transmitir movimento, no outro eu use uma transmissão por correia e polia. Então, dependendo de cada caso, nós temos as escolhas, tá? Esses princípios, essas opções de produtos, então, elas passam por uma matriz passa-não passa, onde nós resgatamos as necessidades do cliente lá do projeto informacional. Elas vêm, então, elas vêm para cá, colocamos isso numa tabela, certo? E aqui, cada uma das opções colocadas aqui de produtos, nós definimos numa coluna. Então, a opção 1 é o primeiro equipamento, a opção 2 o segundo equipamento ou produto, opção 3, opção 4. E submetemos esses conceitos à voz do cliente, às necessidades do cliente. Vamos fazer uma pré-seleção para julgar, então, qual é a mais importante, qual é a melhor opção. E ainda, para a melhor opção, nós vamos ainda fazer mais uma avaliação através da matriz de avaliação, onde, novamente, são citadas as necessidades do cliente, com o peso que o cliente deu para cada uma das suas necessidades, e vamos avaliar, né, cada princípio de solução com uma referência definida anteriormente como ótima ou como boa. Tá? Então, nós vamos comparar. Nesse processo, a gente encontra uma opção que vai ser a melhor possível, e nessa segunda etapa, a matriz de avaliação, nós ainda comparamos essa melhor opção que foi obtida aqui, comparamos ainda com as outras 3, por exemplo, nesse exemplo, tá? Para verificar se há alguma melhor ou não do que a opção de referência. E aí, então, que eu vou passar para vocês. Agora, no decorrer dessa apresentação, eu vou, então, passar o que é feito, como é executado cada uma dessas etapas específicas do projeto conceitual. Então, a estrutura funcional, que é o primeiro elemento, ela pode ser trabalhada nessa estrutura em árvore, onde aqui em cima nós colocamos a função principal do sistema, logo no segundo nível as funções parciais que o sistema tem que desempenhar, e abaixo desse nível, funções elementares que o sistema tem que desenvolver. Geralmente, as funções elementares são as últimas funções do nível hierárquico, e para a execução delas, geralmente os elementos de máquinas é que fazem essa execução dessas funções, tá ok? Então, por exemplo, na elaboração da estrutura funcional, nós sempre temos que utilizar para a função do sistema um verbo mais um substantivo. Por exemplo, aqui, ó, gerar é um verbo, energia para alimentação, substantivo. Então, gerar é um verbo, energia para alimentação. Tá? Conduzir arame, alimentar, verbo mais o arame, alimentar o arame. Posicionar é verbo mais substantivo. Então, sempre a função tem que ser um substantivo. Não é função. Engrenagem não é função. Correia não é função. Isso são conceitos para a função. Tá? A função é transmitir movimento. E o conceito que a gente vai ver lá na frente pode ser a engrenagem. Então, sempre tem que lembrar do verbo. É um verbo, tá? Não é, né, o nome de uma peça ou de um componente. É sempre um verbo que define a função. Tá? Verbo mais um substantivo. Ok? Então, não esqueçam desta consideração aqui. A matriz morfológica, então, é uma tabela que consta de um conjunto. Nessa coluna são colocadas as funções que o sistema deve ter, e para cada função, a equipe de projeto vai identificando princípios de solução.
conceitos, ideias que podem gerar a função pré-estabelecida. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa função gerar energia para alimentação, o projetista pensou, eu posso usar um motor elétrico para essa função. E ele desenha aqui, faz o croquis de um motor elétrico. Ele pensou também que poderia estar sendo feita, essa função poderia estar sendo executada através de um motor pneumático. Ou então, poderia ser executada, por exemplo, aqui, ó, manualmente. Então, à medida que as ideias chegam na cabeça dos projetistas, elas vão sendo colocadas, então, nesta matriz. Tá? Então, ela inspira criatividade. É ela que define a criatividade no projeto conceitual. Para todas as funções que nós identificamos na etapa anterior, nós vamos tentar identificar 1, 2, 3, 4, 5 princípios de solução diferentes, ou até mais, dependendo da criatividade da equipe de projeto. Quanto mais princípios eu tiver e mais princípios eu for colocando aí, melhor. Melhor para o projeto. Talvez alguma desses princípios que foram elencados aí seja aquilo que vai gerar a inovação no produto, a inovação no sistema técnico, no sistema mecânico. Por isso que é importante. E à medida que essas informações chegam na cabeça dos projetistas, a gente vai desenhando o croquis, né, na tabela. Não é necessário desenhar primeiro um, depois outro. É à medida que vai chegando. Tá? E, geralmente, então, a gente prefere, nesse momento, fazer croquis, desenhos simplificados sobre o princípio de solução. Por exemplo, se o projetista pensou num motor elétrico, desenha lá, faz um croquis do motor elétrico. Tá? E escreve embaixo dele, ó, motor elétrico. Tá? Para dar ênfase ao que é o princípio de solução. Uma dica, não coloquem somente motor elétrico, não escrevam somente motor elétrico, façam o desenho, porque o desenho na engenharia mecânica, o croquis, ele inspira muito, ele traz muita criatividade na elaboração dos desenhos. Tá? Nem pensar nesse momento em abrir o CAD e fazer algum desenho no AutoCAD ou no SolidWorks ou em qualquer outro software. Isso não. Os softwares de CAD, vocês vão abrir eles mais para frente, no momento em que isso for necessário. Lá no planejamento do projeto preliminar e no projeto detalhado. Tá? Então, façam croquis, pessoal. Croquis. Tá? A grande ideia aqui é croquis. Quando vocês exercitam, fazem croquis, mais ideias sobre esses princípios de solução vêm na cabeça de vocês. Já a matriz de decisão, ela é uma tabela que tenta encontrar a concepção final de um produto a partir de diversos conceitos diferentes para cada função. Então, por exemplo, nessa matriz, aqui é colocado então a opção 1 e estão listadas as funções do sistema. A opção 2, opção 3 e opção 4. Então, nesse exemplo, a opção 1 seria a opção final de um produto, de uma máquina, de um equipamento. A opção 2 é a opção das diversas funções para um segundo equipamento. A opção 3 é as diversas opções de conceitos para um terceiro equipamento. E a opção 4 para um quarto equipamento. Tá? E aí, então, são colocadas para cada função aquilo que o equipamento deveria ter. Por exemplo, a opção 1 de equipamento ou de produto, ela é uma opção que vai utilizar esse princípio de solução para apoiar o equipamento sobre o vergalhão, vai utilizar um motor elétrico para gerar energia para alimentação, esse conceito para conduzir o arame e assim por diante. Já o equipamento 2, vai ter praticamente a mesma situação para cá, e aqui diferencia já um princípio de solução do anterior. Então, serão
as diversas concepções para o produto final, tá? Então, a matriz de decisão traz isso no seu contexto. Aqui eu mostro as duas situações, a matriz morfológica e a matriz de decisão. A matriz morfológica, para cada função, ela nos mostra os diversos princípios de solução que o projetista pensou, elaborou, matutou e colocou aí, tá? E aí, então, a matriz de decisão, ela já corresponde a um conceito de equipamento, tá? Por exemplo, aqui, ó, a opção 1, se nós fôssemos olhar ela na matriz morfológica, ó, ela utiliza como primeira função, essa aqui, ó, tá? Para a primeira função, ela utiliza esse princípio. Para a segunda função, que é essa aqui, ó, ela utiliza o motor elétrico. Então, ela utiliza esse princípio. Tá? Para a terceira função, ela utiliza o princípio que é esse princípio aqui. Ó, tá? A quarta função, ó, que é essa aqui, ó, que ela foi utilizada, ó, ela ocupa esse princípio. A quinta função, ela ocupa, a princípio, acho que é este princípio aqui, ó. A sexta função é esse. E aí, sucessivamente, ó, venho novamente para esse. Da matriz, a primeira opção da matriz decisão, ela ocupa esses princípios que eu coloquei aqui na linha vermelha. Aí eu poderia fazer para a segunda opção. A segunda opção ocupa esse aqui, também ocupa o motor elétrico, depois ela ocupa este outro princípio aqui de solução, e eu vou desenhando, vou escolhendo os princípios de solução que se adaptam, então, a essas funções. É o segundo equipamento e assim por diante. Tá? Você tem que ter o cuidado para que as tecnologias sejam condizentes. Então, quando eu vou selecionar uma opção, gerar energia para alimentação, e essa geração de energia para alimentação é feita por um motor elétrico, tá? Quando eu tiver que optar pela função transmitir energia, o motor, eu não posso selecionar uma tubulação pneumática para transmitir a energia elétrica que vai para o motor elétrico. Então, vai ter que ser um tubo pneumático. Então, os princípios de solução têm que se interconectarem entre eles. Tá ok? Aqui nós temos a matriz passa, não passa, onde nós vamos trazer do projeto informacional as necessidades do cliente e vamos, de forma geral, tentar identificar se aquele conceito, se aquela opção 1, opção 2, 3 ou 4, ela atende às necessidades do cliente. E aí nós colocamos um P para que ela atende e um NP para quando não atende, passa ou não passa. Então, por exemplo, a opção 1 de produto, em termos de ser confiável na necessidade do cliente, ela passa. Já a opção 3, ela não é confiável. Ter alto rendimento, ó, passa para o produto 1, o produto 2 também passa, o produto 3 também não passa e o produto 4 passa. Tá? E aí, então, nós vamos para cada conjunto de conceitos, avaliar necessidade por necessidade e verificar se passa ou não passa. E aí, no decorrer dessa matriz, nós vamos ter um conjunto, então, de passa, de P e não P. Tá? A melhor opção é aquela que tem o maior número de P's na opção, o maior número de passa. Por exemplo, nesses 4 casos aqui, ó, a opção 1 foi aquela que teve mais passa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 passa. E teve 2 não passa. Então, a melhor opção é aquela que tem
o maior número de P. Então, a opção 1 foi a melhor escolha até o momento, avaliando globalmente todo o conjunto de princípios de solução a partir das necessidades do cliente. Já a matriz de avaliação das necessidades do cliente, ela compara a melhor opção vista anteriormente com as demais opções e tenta identificar se há, da opção 2, 3 e 4, se há, de repente, alguma melhor ou não do que a opção 1. Só que daí, essa matriz, ela novamente avalia as necessidades do cliente, então, são avaliadas aqui as necessidades do cliente, tá? E agora é avaliado o peso que o cliente deu para cada necessidade, tá? Eu coloco aqui como referência a opção 1, ó. A opção 1 foi a referência, foi aquela que melhor teve resultado, né, anteriormente. E tento comparar a opção 2, a opção 3 e 4 com a referência, onde eu posso dar, para cada necessidade do cliente, eu posso dar o seguinte, ó, um igual, um menor ou um maior, menos ou mais. Se a opção 2, por exemplo, tem a mesma, por exemplo, para ser confiável, se a opção 2 for igual à referência, eu coloco um igual. Ó, a opção 3 é igual à referência, igual. A opção 4 é igual. Ser simples de operar. Ó, a opção 2 ela é igual, mas a opção 3 é melhor do que a opção 1, em termos de ser simples de operar. E a opção 4 é igual. Então, a gente vai fazer uma comparação igual, melhor ou pior, dando o igual, o menor para pior e o positivo para melhor. E aí, né, nós vamos fazer a seguinte referência. Tá? Quando eu dou igual, eu coloco, é como se fosse o zero. Se eu coloco o menos, é como se fosse menos 1. E quando eu coloco o mais, melhor, é como se fosse mais 2. E aí, então, nessa matriz de avaliação, nós vamos fazer, então, a multiplicação de cada uma desses resultados, né? Menos 1, 0 ou mais 2, nós vamos fazer uma soma produto da coluna peso com a coluna igual, negativo ou positiva. Fazer uma multiplicação. Por exemplo, ó, o resultado que vai aqui embaixo, tá? Ou o resultado global. Eu vou fazer eu posso fazer vários resultados. Primeiramente, eu posso somar o número de negativos. Ó. Aqui tem 1 negativo, 2, 3, 4 negativos e 5. Ó, 5 negativos. Coloco aqui, ó, menos 5. Positivo tem quantos? Nenhum. Então, ó, 0. Então, 0 positivo menos 5 dá menos 5. Então, o total global aqui é menos 5. Para a segunda opção, eu somo a terceira opção, o número de negativos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acredito que seja 8. 8 negativos. Qual que é o número de positivos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 positivos. 5 positivo menos 8 dá menos 3. Então, eu vou ter como resultado aqui embaixo, menos 3. Menos 3 é melhor que menos 5. Né? Então, entre a opção 3 e 2, a opção 3 ainda é melhor do que a opção 2, porque ela tem um número mais próximo do zero. Tá? E assim, para a opção 4. Então, isso é uma forma de comparar a referência entre as outras opções. Ou eu poderia fazer a soma produto.
o igual é 0, o menos 1 o menos é menos 1 e o mais é mais 1. Opa, aqui eu coloquei mais 1, tá? E aí, então, eu faço o cálculo, uma soma produto. 10 vezes 0, mais 10 vezes 0, mais 9 vezes 0, mais 9 vezes menos 1, e vou somando essa soma produto. E no final, eu vou obter esse resultado aqui, ou esse resultado, ou então esse resultado aqui, ó. E aí, então, eu posso, a partir do peso estipulado, definido pelo cliente, verificar das outras 3 opções qual é a melhor do que a opção de referência. Nessa análise, vejam que nenhuma das opções que estão colocadas aqui, ó, são melhores do que a referência. Então, todas elas são piores do que a referência. E a minha referência ainda continua sendo a melhor escolha. Ainda nessa apresentação, eu quero abrir um parênteses para destacar a importância da análise funcional no projeto conceitual. Definir as funções do sistema, né, é um elemento fundamental para o projeto conceitual. Se nós definirmos equivocadamente funções do sistema, todo o projeto vai para trás, ele não vai bem. Nós vamos ter que retrabalhar, voltar novamente no processo e retrabalhar. Por isso, é crucial que o conjunto de funções do sistema seja bem elaborado, tá? Então, o método para a elaboração das funcionais, a análise é uma análise e abstração dos requisitos de projeto. Eles permitem, então, assim que se identifique uma função global, que é baseada no fluxo de energia, material, sinal e com o uso do diagrama de blocos, se expresse a relação entre entradas e saídas do sistema, tá? Então, geralmente, a gente trata, na hora de elaborar as funções do sistema, a gente determina uma função global e tenta identificar qual é a energia, material e sinal que entra no sistema, na função global, e qual é a energia, material e sinal que sai da função global do sistema, tá? Então, dentro dessa função global, vão ter várias outras funções parciais elementares que ficam transformando esses sinais de energia, material e sinal em outra forma de energia, tá? Então, esse vai ser sempre a forma a ser adotada para identificar as funções do sistema. Então, as funções, a função global, ela vai ser reduzida a funções parciais, as subfunções, e as subfunções ou funções parciais, as funções elementares, e assim por diante. Vai haver vários níveis de funções dentro da estrutura funcional do produto. Lembrando que função é um verbo mais um substantivo. Depois de feita essa análise de funções, a gente pode colocar ela numa estrutura matricial como essa, onde eu tenho a função global, as funções parciais de primeiro nível, cada função parcial vai ter as suas funções parciais de segundo nível, cada função parcial de segundo nível as suas funções elementares e assim por diante. Depende da complexidade do equipamento a elaboração dessa matriz. Quando o produto que nós estamos projetando é uma máquina, é um equipamento mecânico, quando é um sistema técnico complexo, às vezes a melhor forma de identificar as funções é prestando atenção nas funções que os equipamentos mecânicos têm de maneira geral. Então, essa figura, ela procura mostrar o seguinte, ó. No centro, nesse quadrinho amarelo, é colocada a função principal da máquina, né? A função principal do equipamento, do sistema mecânico que nós estamos projetando. E sempre que for um equipamento, uma máquina complexa, essa máquina já tem por default um conjunto de funções inerentes a ela. E essas funções são, por exemplo, ela precisa ligar e desligar,
tem funções de acionar, tem funções de transmitir potência, tem função de monitorar, garantir segurança de interface com o ser humano, conter algum produto, conter algum gás, algum produto químico, tem a função de refrigerar. As máquinas mecânicas, elas operam com energia e há o aquecimento das peças, o aquecimento das partes, então eu tenho que tirar esse calor para fora do equipamento para poder manter a temperatura adequada sempre, tá? Então, ela tem função de refrigerar. Uma máquina mecânica, ela tem também função de lubrificar. Não tem máquina que não tenha um princípio de lubrificação. Há o contato de partes móveis, e se há o contato de partes móveis, tem que haver alguma função que garante lubrificar o sistema. Esse lubrificar o sistema poderia ser usar materiais apropriados para contato metal-metal e assim por diante. A máquina que nós vamos projetar tem funções de controlar alguma coisa. Tem a função de regular alguma coisa. Então, muitas vezes, pessoal, quando se trata, o nosso produto é um sistema mecânico, a gente pode avaliar as funções do sistema dessa forma aqui, ó. E a partir dessas funções, eu tenho a função global e as funções parciais. E aí, a partir dessas funções parciais, identificar funções elementares, até identificar depois a estrutura, o conceito para cada princípio, para cada função elementar identificada. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei para nós identificarmos as funções do nosso equipamento, às vezes é importante e é fácil de fazer isso quando a gente pega um equipamento, um sistema mecânico do concorrente. Então, vamos pensar que a minha empresa vai projetar um compressor de ar, né? Então, eu vou lá no mercado e analiso o concorrente. Vamos pensar que, nesse caso, o concorrente seja o nosso compressor Moto 1000 aí. Eu tenho um desses, tá? E aí, então, pessoal, a gente olha para o concorrente e começa a identificar as funções que o produto concorrente tem, né? As funções. Vejam, a função principal de um equipamento desses é comprimir ar a uma certa vazão e a um certo volume. Essa é a função do sistema, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a função do equipamento é comprimir ar a 7,6 metros cúbicos por minuto, deve ser isso, e armazenar 24 litros. Então, é a função do meu equipamento, tá? Esse equipamento tem função ligar e desligar? Sim, ele tem, ó. Em algum lugar aqui deve ter uma chave liga-desliga, ou a gente liga direto à tomada ele e ele liga, tá? Ele tem uma função acionar? Sim, ó. A função acionar é a função gerar movimento. Então, o motor elétrico, aqui, nesse equipamento, nesse produto, o motor elétrico é o conceito. É o conceito que aciona o sistema. Tem algum elemento para transmitir potência? Tem. Possivelmente ele tem aqui entre o motor elétrico e o compressor, ele tenha alguma correia ou um acoplamento direto, alguma coisa que ligue o motor ao compressor, tem que transmitir potência. Monitorar. Ele tem alguma função monitorar? Sim, ele está monitorando aqui a pressão. Tem 2 manômetros, um que deve medir a pressão máxima do sistema e a outra que mede a pressão do sistema, a pressão de regulagem do sistema. Tem monitorar, tá? Monitorar pressão de ar. Tem função garantir segurança? Tem. Possivelmente entre o motor elétrico e o compressor há algum dispositivo alguma carcaça que impeça que as pessoas entrem em contato com o eixo do motor ou com as correias e com a polia para evitar um dano maior, né?
um possível contato entre essas partes móveis que venha a se machucar. Então, existe garantir segurança. A função garantir segurança, um dos conceitos é proteger as partes móveis. Tem alguma função regular? Sim, eu tenho aqui uma função onde eu tenho possivelmente o manômetro, eu tenho aqui ó, eu tenho esse manípulo aqui, essa válvula, que me regula a pressão máxima do sistema, a pressão máxima que vai estar aqui dentro. Então, eu tenho o meu conceito, já definido por esse fabricante aqui, é essa válvula aqui. Tá? Então, ele optou por esse conceito aqui. Tem controlar? Talvez tenha alguma função controlar. Lubrificar? Sim, tem função lubrificar. Existe aqui um nível, existe aqui o cárter do compressor, e aqui na parte superior tem um sisteminha que a gente coloca, repõe o óleo que é gasto durante a lubrificação do sistema. Então, tem. Ó. Refrigerar, tem função refrigerar nesse equipamento? Tem. As aletas que estão colocadas aqui ó, são o conceito que esse fabricante definiu para o seu sistema. Conter. Tem alguma opção conter nesse produto? Tem. Tem que conter o ar comprimido, tem que conter o lubrificante, tem que conter, enfim, deve ter muitos conter aí no meio, tá? E aí, então, essa análise, quando se trata de um sistema mecânico complexo, a gente pode usar essa estrutura e identificar, pessoal, a partir de um concorrente, por exemplo, identificar as funções que o sistema vai ter. Mas eu não preciso e também não vou copiar, se eu vou fazer esse produto aqui na minha empresa, eu não vou copiar exatamente igual ao que ele tem aqui. Talvez muitas das coisas que tem aqui já estejam patenteadas pelo fabricante. Mas eu sei que existe a função e eu tenho que, para poder produzir o meu produto, eu tenho que, na hora de projetar, escolher um princípio de solução, às vezes diferente daquilo que o concorrente tem, porque ele já tem a patente dessa solução. E aí que a equipe tem que criar. Ela foi designada para fazer um compressor de ar e tem que fazer um compressor de ar que possa ser vendido. Se eu copiar a patente exatamente igual ao que o concorrente tem e é patenteado, eu vou ter problemas depois com o concorrente. Ele vai me processar, ele vai pedir indenização, né? Então, não posso fazer isso. E, geralmente, então, essa estrutura funcional, ela é colocada aqui, ó. Então, para cada um daqueles bloquinhos que ficam na periferia da função principal, nós colocamos tudo que tem de funções elementares, né? Monitorar, tem que indicar pressão de operação. Isso é uma função elementar. Na função transmitir potência, tem que transmitir o movimento, acoplar a transmissão, sustentar a transmissão. Vejam que todas as funções são um verbo mais um substantivo. Engrenagem não é função, ela é o princípio de solução. Transmissão por corrente não é função, ela é o princípio de solução. Então, nós temos que estar atentos sempre a essa condição. E a gente lista, então, para cada função parcial, as funções elementares até o nível que eu quero comprar a função, né? Então, se eu quero comprimir o ar, eu posso... A minha função comprimir o ar, ela se satisfaz quando eu comprar o compressor. Mas, de repente, a minha empresa pode querer ir mais a fundo, ela quer desenvolver o compressor também. E aí, então, a minha função elementar vão ser as funções elementares do compressor, né? Ok? E, por fim, pessoal, quando foi identificada a estrutura funcional, foram feitas as matrizes morfológicas de decisão, passa, não passa, né? Matriz de avaliação. No final, a equipe de projeto vai encontrar, pessoal, para cada função do sistema, um princípio de solução. Por exemplo, a opção 1
foi a melhor opção adotada, tá? E uma vez identificado, então, cada um desses princípios de solução, agora nós pegamos esses princípios de solução e passamos para a etapa seguinte do projeto, que é o projeto preliminar. Cada princípio de solução tem que ser dimensionado, tem que ser calculado, tá? E para o projeto detalhado, onde se começam, então, a fazer os desenhos de layout, os desenhos individuais de cada função, de cada componente, e a interligação entre eles, tá? Então, daqui para frente, a equipe deve se concentrar na realização física do produto, através da definição dos desenhos do produto, suas montagens e peças. E é isso que é o projeto conceitual, tá? Com ele, nós vamos ter a opção de equipamento, uma opção de equipamento, e é a partir dessa opção que nós começamos a dimensionar o sistema. Por exemplo, ó, aqui foi escolhido para transmissão de movimento um motor hidráulico. Agora, lá no projeto preliminar, nós vamos puxar as informações, o conhecimento de sistemas hidráulicos e vamos utilizar aquele conjunto de conhecimento para dimensionar o sistema hidráulico, porque essa foi a opção escolhida. Em algum momento, tivemos a escolha aqui de mancal de rolamento, né? Transmitir força para o giro das navalhas envolve aqui mancais de deslizamento, mancais de rolamento. Opa, eu puxo o método lá de elementos de máquinas, mancais de rolamento, né? NSK, SKF ou outro fabricante, puxo esse método para o meu projeto e calculo os rolamentos, calculo o eixo e assim por diante, tá? Então, nós vamos puxando cada um dos métodos de projeto preliminar específico e colocando e usando eles no nosso dimensionamento lá no projeto preliminar e os desenhos no projeto detalhado, tá? Era isso que eu queria passar para vocês, então, do projeto conceitual. Espero que vocês tenham entendido, né? E qualquer dúvida, me perguntem, né? Que eu posso responder as dúvidas que vocês têm, então. A bibliografia que nós estamos utilizando é o Paul Bites, né? O Engineering Design Systematic Approach, o Paul et al., que é a versão em português, Projeto na Engenharia, da versão em inglês, o livro do Bach, do Gliar e do Dias do Silva, e nesse trabalho, né, no trabalho que a gente tem feito nesse conteúdo, nessa disciplina, a gente usa então bastante o método do Ferreira, né, do Marcelo de Tirana Gomes Ferreira, né, que desenvolveu uma dissertação de mestrado lá em 1997, e a gente usa, né, esse método que ele propôs para chegar à elaboração então do projeto conceitual. Ferreira, obrigado. Bach, Paul Bites, né, obrigado por essas informações que são importantes para o desenvolvimento da nossa disciplina. E eu, então, sou o Douglas Roberto Zain, sou professor e sou engenheiro mecânico, mestre em engenharia de produção, tá? E trabalho nessa área de projetos aí. Obrigado por escutarem esse vídeo.